Muito obrigado, igreja. O pastor agora falou assim: nossa, você abençoou, deu sapatos. Eu falei: tem que dar para receber. Eu dei bastante, não dou. Eu só tinha, eu me lembro, um terno, um sapato que me acompanhava. E às vezes a gente tem que abençoar alguém. 40 é meu número, pai. É mesmo, né? Agora você me deu uma boa. É o número dele também. Deus abençoe, né? Espírito, Deus abençoe a todos nós nessa noite, os nossos bispos, os nossos pastores, a nossa igreja, o nosso povo de Deus. E vai abrir a sua Bíblia agora no livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Aleluia. Profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 45. Abra sua Bíblia. A igreja do Senhor está recebendo do Senhor um presente nesta noite. Aleluia. E nesta noite, o maior presente é estarmos aqui na casa do Pai, pastor. Porque nós viemos fazer o nosso Pai ser mais honrado e feliz. Porque quando a gente atribua a Ele toda a nossa gratidão, acontece. O bispo sempre fala, ele não tem medo de desafio, né? Vai e faz. E contando a história do peixe lá que ele trabalhava, imagina o cheiro. Eu lembrei da ministério do Cristo, quando o Júlio chegava lá, ele tinha quantos empregos? Ele tinha mais de 2 empregos, né? Daí ele chegava chegando o peixe, todo mundo lá, né? Não sei se o Cristo passou por essa fase ali, né? Preguina, né, na gente, né? Mas aí nós não devemos ter medo do desafio. Põe Deus na frente, igreja, e vai. Aleluia. E Ele tudo fará por nós nessa noite. Livro do profeta messiânico. Isaías capítulo 45 diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol, desde o poente que fora de mim, desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, crio as trevas, eu faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Amém? Amém. Aleluia. O profeta Isaías, um dos profetas dentro da Bíblia Sagrada que mais profetizou, são 66 capítulos em que ele profetizava no seu período histórico, em que ele vivia quase que, eu não vou dizer aqui como os teólogos, como os estudiosos, curiosos da Bíblia, e até mesmo aqueles que, como Flávio José, que ele andava quase como nu, como que vergonha na terra.
para mostrar a vergonha do povo. Ele profetizou acerca de Ciro, rei persa. Ciro que não tinha nada a ver com o povo de Israel, mas que Deus diz assim: eu ungi a Ciro e te tomei pela mão direita para abater os reis, para deportar ou tirar a força dos reis da terra, para abrir diante deles as portas, e as portas nunca mais se fecharão. Porque eu ungi a Ciro. Deus está dizendo assim: não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Aleluia. Porque se fosse pela minha escolha nessa noite, eu não escolhi o pastor Macedo. Pastor, vê logo que você vai falar à vontade, pastor. Por que, pastor, o senhor não escolheria ele? Porque eu ia colocar sumidade sobre ele. E diria: o pastor Macedo não conseguiria chegar a uma maratona. Mas quando Jorão, filho de Salomão, reinava, e ele foi pedir conselhos aos anciões, porque a carga que Salomão impôs sobre o povo era pesada, e o povo não concordava com o que Salomão impôs sobre o povo. O jugo estava pesado, o povo estava reclamando. Os anciões disseram para Jorão: aliviam, está pesada a carga. Jorão ouviu os anciões, mas ele andava com os jovens, e aí ele foi aconselhar o jovem. O jovem disse assim: se o teu pai apertou, aperta mais ainda. Meu Deus. Ou seja, recebeu o conselho errado, fez da forma errada, vai perder o reino, vai perder a posição. Aí Deus levanta Jeroboão. Mas eu não vou entrar nesses méritos aqui. O que o senhor quis dizer quando falou que não escolheu o pastor Macedo? Eu disse de uma maratona, mas de conselho não. Ele tem para dar. Louva a Deus por isso. Porque o Senhor disse: quando você vê alguém com as crianças brancas, vai ter com ele, vai ter com ela. E eles têm. Ele fala isso para jovens, né? Para jovens, as solteiras, né? E as casadas. Ah, não, eu já tenho uma idade, eu preciso de ir. Não vai, irmãos. Mas Deus ungiu a Ciro. No livro de Esdras, capítulo 1, você vai ver que Deus, Ele vai dar a Ciro todos os reinos. Vai tirar o reino mais forte, porque havia o reino persa e o reino babilônico. O reino babilônico, quando Jeremias profetiza acerca de que Israel seria aprisionado e viveria no cativeiro, eles não acreditaram na profecia do profeta Jeremias. Não acreditaram que ele estava falando verdades. Mas no capítulo 29 de Jeremias, o Senhor vai revelar a ele a sua palavra. Abra comigo aí no livro de Jeremias. Abra a tua Bíblia no capítulo 29. Eu não vou demorar até meia-noite. Capítulo 29. Versículo 6 diz assim: tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não os diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orarei por ela, e o Senhor, porque e orarei ao Senhor, porque a sua paz vos tereis paz. E diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles os profetizam falsamente em meu nome, mas não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70
Israel rebelde, Israel sem temer os profetas do Senhor, começou a dar de ombro, não ouvindo a palavra do Senhor. Jeremias levanta para profetizar, e Jeremias profetiza: vai vir o rei da Babilônia e vai tomar todo esse povo, vai deportar toda essa nação. Sabe o que o povo faz? Pega o profeta, coloca ele de cabeça para baixo dentro de um poço. Mas a tua palavra, ela vai ser honrada. Pode tentar calar o profeta de cabeça para baixo, pode cortar a cabeça dele, pode colocar na bandeja, mas alguém vai dizer: aquele ali era o profeta, denunciava o meu pecado. Quem era este profeta? Era João Batista. Pode cortar a sua cabeça, mas não vão calar a memória da sua voz. Aleluia. Vou repetir isso aqui. Pode cortar a tua cabeça, mas não vão calar a memória da sua voz. E apóstola, pode cortar a tua cabeça, mas não vão calar a memória da tua voz. Que amarrava sonha. Nessa noite, creia, podem tentar te calar, mas vão lembrar de você. Aleluia. Vão lembrar de você. Aquele pastor que coloca aqueles ternos esquisitos, que é estranho e diferente na igreja, vão lembrar de você. Aleluia. Vão lembrar de você porque você é diferente. Jeremias profetizou. Nabucodonosor veio e levou uma leva para o cativeiro. Só levou o que não importava. Agora os mendigos, os mancos, os aleijados, os rejeitados, os cegos, aqueles que ele não tinha proveito para poder ter um proveito de trabalho, ele disse: esses aqui são rejeitados, deixa eles aí. Meu Deus. Arruína a cidade, deixa aqueles que não prestavam, que não tinham como trabalhar, mas tem aqueles que são fortes. Aleluia. Levam Daniel, levam Neemias, Azarias, Misael e Ananias, leva toda a leva, Ageu, leva Zacarias, pastor. Meu Deus. De prova dentro da Bíblia, quem lê, examina, não fala errado. Leva Ezequias, leva todo o povo que está dentro desse quadrante dessa palavra. O Senhor tem que comprovar. Esdras capítulo 5, você abre e você vai enquadrar dentro da Bíblia. Se você ler a Bíblia, conhece a Escritura, você vai entender que quando o rei Ciro ele está governando, que ele acaba com o reino babilônico e ele está de pé, o Senhor gera no coração dele: liberta o meu povo. Aleluia. Deixa o meu povo ir. Livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, e que parece que não, porque a Bíblia não tem uma forma cronológica para você entender, que é um livro só, uma passagem só, Neemias e Esdras, até que os estudiosos dizem que Esdras tinha Esdras primeiro e Esdras segundo, e não relata o livro de Neemias, mas aqui dentro da Escritura, é um livro só, dentro de uma história só, porque se você pegar os evangelhos, você vai ver Mateus contando uma história, a mesma história Marcos está contando. Se você pegar a história de Lucas, Lucas está narrando a mesma história. E dentro do livro do Evangelho de João, João está narrando uma das mesmas histórias. De épocas, na mesma épocas, e no mesmo acontecimento, e o mesmo fato. Mas de uma maneira mais abrangente, uma maneira mais clara, outra uma maneira mais completa. E até mesmo outra uma maneira mais fácil de entender. Dentro do livro de Esdras, Deus diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reinado, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus,
me deu todos os reinos da terra. Deus deu a Ciro todo o reino da terra. Ou seja, não tinha ninguém que resistia a Ciro, porque foi Deus que ungiu a Ciro. Aleluia. Foi Deus que levantou a Ciro. Para quê, pastor? Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e Ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo seja seu Deus, com Ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifiquei a casa do Senhor, o Deus de Israel, e Ele, o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar os ajudarão com prata e ouro. Se você estiver passando e você vê uma pessoa coxa, ajude ela. Se você passar e vê um cego, ajude ele. Se ele falou, não rejeita ninguém, porque tem que se enjeitar. Não é para rejeitar ninguém. O rei da Babilônia rejeitou, mas Deus não. Aleluia. Eu e você era cego, rejeitado, e nem por isso o Senhor deixou excluir você. Ele não excluiu você, incluiu você. Aleluia. Ele incluiu você. Ciro, ele mandou passar um pregão na cidade, anunciando: ei, esse povo que está aqui no meio de nós, por ordem minha, e eu quero deixar aqui um edito, deixar escrito que é para liberar esse povo sem nenhuma restrição. Eu quero que libere esse povo, para que eles vão, porque o Deus do céu gerou no seu espírito, no meu coração, para que libere esse povo. Deixa esse povo ir, para que eles edifiquem uma casa. Aleluia. Em Jerusalém, lá em Judá, para o Senhor. Glória a E esse Deus. edito foi selado. Quem era Ciro? Era um rei forte. E o edito era para ser cumprido. Quando Zorobabel, ele ouve Ciro falar, e era o maior desejo, irmão. Porque quando Salomão, ele construiu o templo do Senhor, a ordem de Deus era: não caseis com mulheres estranhas. Para quê? Para que Israel não perca a sua identidade. Aleluia. Para que a linhagem de Israel seja pura, que não tenha mistura. Pastor, o senhor tem que comprovar 1 Reis, capítulo 11. Em Deuteronômio capítulo 7, do 2 ao 4, você vai ver a ordem dada por Deus a Moisés, para que o povo não se misturasse, para que o povo não tivesse no meio deles, ou fossem contaminados. Vocês lembram de Acabe? Quando Acabe casa com Jezabel, filha de Etbaal, o que acontece com o rei Acabe? O rei Acabe, ele é levado a pecar contra o Senhor, até que Deus levanta o profeta Elias para lhe dar uma orientação, mas ele não ouvia, porque ele estava cego, e começou a levantar altares para Baal, esquecendo do altar do Deus de Israel. Meu Deus. Quando a gente perde a visão, a gente começa a perder os altares. Perde a visão, perde os altares. Vocês lembram do sacerdote ali? Ele já não ouvia mais o Senhor. Os filhos eram execráveis, ou eram obstinados, levianos. Pegavam as moças e arrastavam para dentro dos templos,
Aleluia. Aleluia. O altar é importante. Sem altar a gente perde a direção. Verdade. Sem altar a gente perde a visão. Sem altar a gente se corrompe. Se a palavra não é que a palavra é dura, não é que a palavra do Senhor é salgada, é que a palavra a gente desacostumou a ouvi-la como ela era. Meu Deus. A gente desacostumou, porque quando coloca um pouquinho de mais de sal na comida, o que você fala? Salgou. Tá o quê? Salgado. Você come sim ou não? Bota uma batata dentro para tirar. Tem uns cafés aqui na igreja, eu vou falar. Vou falar. Eu não sei quem é o cafezeiro. Ô João, me perdoe. Mas adoça com menos, meu filho, porque tem gente diabético aqui na igreja. A diabetes vai lá na casa do céu e volta e a pessoa só igreja. Ô glória! Tomar você não trouxe disciplina, né? Ah, Deus! É porque o açúcar é original fica mais forte. Mas se botar um pouco demais, aí você faz Aí se você vê sobrando, os copinhos aí, não é culpa da pessoa não, viu? Gente, vem. O jeito. Pastor, vamos cortar aqui. Capítulo 11, 1 Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso, além da filha de Faraó, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrais a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes aos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Ele esqueceu do altar, ele esqueceu do seu pai. O seu pai, Davi, queria construir o altar, queria construir o templo. Deus falou: não, Davi, você não, seu filho, constrói o templo. Você pode ver que ele começou bem. Mas em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2, o 4 vai dizer: Deus deu a lei a Moisés e disse: não se achegue a mulheres estranhas, para que elas não pervertam o vosso coração, para que elas façam você pecar contra mim. Acabe fez isso. Esquecemos a palavra, esquecemos como ela era, esquecemos os seus efeitos, perdemos o paladar. Já não sentimos o gosto, já não sentimos o sabor, já não sentimos a graça. Não faz mais efeito, pastor. Mas quando está ruim, faz efeito. Eu crio bem, faço mal. Jeremias, quando profetizou, o povo não aceitou a profecia. Por quê? A profecia não era para o bem, é para o mal. Quando Deus falou para Ciro: libera o povo, Zorobabel pega 42 mil foras que eu disse. Quando ele chega em Jerusalém, ele levanta o altar ao Senhor. Eles estavam tão felizes que eles tinham autorização para reerguer a cidade. Se você ver no capítulo de número 4, vai aparecer 2 homens vizinhos da cidade de Judá e Jerusalém. Eles estão vendo aqueles homens que chegaram, colocaram a mão para realizar a obra. Eles ficaram contentes? Não. Porque eles eram o quê, pastor? Eles eram samaritanos. Eles olham e dizem assim: ei, o que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo esta obra, Senhor.
construir, temos um sonho a realizar. Eles dizem: deixa nós ajudar vocês, deixa nós fazer parte dessa construção. O Senhor vai pegar a palavra e vai dizer assim: não, Deus constituiu a nós para edificar esta casa, não foi vocês são estranhos. Lembra de João capítulo 4? A mulher samaritana conversando com Jesus, como que foi a rejeição dela para ele? Samaritano não conversa com judeus, samaritano não tem diálogos, até porque eu sou mulher e o Senhor é homem, porque os judeus falam que é em Jerusalém o lugar de adorar. Os nossos pais dizem que é nesse monte. Aí o Senhor vai dizer: vai chegar um tempo que nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas o Pai vai procurar a verdadeira. Aleluia. Que não escolhe lugar para adorar, ele está adorando. Nós estamos mais adorando, né? Aqui não, Senhor, mas quando o Senhor quer fazer, é no carro, é na condução, é no metrô, é aonde você estiver, é na rua. Deus vai te usar. Eu acredito. Deixa Deus te usar. Não cale a sua boca. Deixa Deus te usar. Aleluia. Aí vocês não têm parte. Vocês não têm parte nessa nossa construção. E eles ficaram irritados. E escreveram Reum, o chanceler, e Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém. Ao rei quem? Ao rei Artaxerxes. E disse: tem um povo lá, e eu sei, tem aí no livro das crônicas, nos livros que estão aí guardados em memória, está escrito que esse povo aí está chegando. Esse povo é um povo rebelde, é um povo que não paga tributo. Meu Deus. É um povo que é um povo que luta contra reis, e é um povo obstinados. E eles estão reconstruindo o templo. E depois que esse templo estiver reconstruído, eles vão vir contra nós. Artaxerxes, ele vai olhar, vai examinar, aqui no livro do capítulo 4, no livro de Esdras, versículo de número 7. E Artaxerxes escreveu a Pisnão, a Mireade, a Tabel e aos outros da sua companhia, e Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta que estava escrita, caracteres aramaicos e na língua siriaca, escreveu: pois Reum, o chanceler, e a Cisai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes da mesma maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, Cisai, o escrivão, e os outros da sua companhia, a Dinaitas, e tem umas línguas aqui, irmão, a Farasquitas, as Telapitas, a Farasitas, a Crefitas, a Babilônios, as Sulanquitas, Edeslitas, Elamitas e outros povos que o grande afamado Osnapar transportou os que a fez habitar na cidade de Samaria, e os outros ali no rio em tal tempo. Esse, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes me mandaram. Teus servos, os homens daquele no rio em tal tempo, saiba, rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde, malvada cidade. Eles estão fazendo, e eles vão vir contra nós. Pode olhar aí que o Senhor vai achar. Estão procurando, irmão, contra você alguma coisa. Estão procurando contra você. Meu Jesus. Procura aí que o Senhor vai ver, vai estar escrito. E realmente ele achou. Era um povo forte, que tinha reis fortes, que não se dobrava, que Deus dava vitória. E ele falou: então vai lá, eu vou assinalar essa carta, chega lá e proíbe eles de continuar essa
Deus. Eles não chegaram falando manso. Eles chegaram com fúria, com autoridade, com raiva, usando força do braço. A Bíblia diz que eles pararam a obra. Já no capítulo 5, você vai ver Deus levantando Ageu e Zacarias e dizendo: por que vocês pararam a obra? Meu Deus. Por que vocês interromperam esta obra? Vocês têm que continuar esta obra. Aleluia. Aleluia. Porque tem uma carta assinalada por Ciro que nós temos direito de fazer esta obra. A Bíblia diz que Ageu, o profeta, Zacarias, anima o povo. Está aí no capítulo 5 de Esdras. O povo recobra o ânimo, se levanta. Você vai ver que o povo, eles tinham não amuleto, mas na casa do Senhor. Quando você vai ver os anciões olhar, eles fazerem a obra, eles levantarem as vigas, colocarem grandes pedras, você vai ver que eles se incomodam. Aquilo incomodou. Peraí, nós pensamos que eles iam chegar e não iam fazer nada, mas eles foram fazendo. Incomodou. Meu Deus. Ei, você incomoda. Aleluia. Você incomoda. Aleluia. Você incomoda por quê, pastor? Porque você pega para fazer. Bispo, você incomoda, o problema é seu. Quem mandou você fazer direito? Se tivesse feito errado, será que a proposta ia vir? Será que ia ter o direito de receber? Será que alguém ia olhar por você? Você fez certo. É verdade, meu Deus. Você deixou legado. Obrigado, então, Deus. pastor, você vai colher o melhor. Eu acredito. Amém, igreja? Ageu, Zacarias se levanta, anima o povo. O povo volta a reconstruir. Aí vem dois homens lá. Não se contentaram. Tatenai, governador daquele do rio, com Setar-Bozenai, e os seus companheiros afarquistas, que estavam daquele do rio, e enviaram o rei Dário. Aí já é o rei Dário. Rei Dário, esse povo aí voltou a reconstruir, mas a ordem de Artaxerxes era para parar. E quando eles chegam, disse: é mesmo? A Bíblia vai dizer e mencionar que há uma cópia de carta que está destinada a este povo. Esse povo não pode construir esse lugar. Esse povo não pode fazer essa obra. Mas Deus ungiu um homem persa e diz: eu te ungi, porque você tem poder de assinalar e ninguém pode fechar a minha porta. Eu te ungi, porque você vai quebrar os ferrolhos de ferro, vai pegar as pessoas das escuridades e vai dar para o meu povo. Tudo que Nabucodonosor tirou, pega e dá para o meu povo. Aleluia. Eu não sei se você vai entender essa palavra, mas Deus está dizendo: daquilo que está oculto, a pastora Ana já declarou. Eu estava sonhando assim. Aleluia.
Eles acharam que tinha autoridade, mas tem alguém com autoridade maior. Aleluia. Tem alguém com assinatura maior do que a deles. Aleluia. Tem alguém que tem um anel que pode assinalar a tua vitória e dizer: ninguém vai te parar. Eu passei 70 anos no cativeiro e agora eu vou parar. Ninguém pode nos parar. Aleluia. Aí, vamos correr aqui. Versículo 6. A cópia da carta de Tatenai, governador daqui do rio, concentrado Bozenai e os seus companheiros, os afarquistas que estavam daqui do rio, enviaram ao rei Dário. E enviaram uma relação assim. Estava escrito nela toda a paz do rei Dário. Eles começam a dizer que é paz. O rei Dário. Vamos aqui ganhar o rei Dário. Transmite uma paz para ele, uma paz falsa. Uma paz sem ser paz. Será que nós conseguimos transmitir uma paz verdadeira? Meu Deus. Uma paz real. Seja notório, rei, que nós fomos às províncias de Judá, casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira e está pondo sobre as paredes a essa obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Estão correndo, eles querem fazer. Então perguntamos aos anciões, assim eles disseram: Bebe água. quem vos deu Bebe ordem água. para edificar esta casa, Bebe. restaurar esse mundo? Demais disso, perguntamos também pelos seus nomes, para tudo e para eles. Queremos saber o nome deles. Ó, nós queremos saber o nome de vocês. Aleluia. Sabe por quê? Nós vamos levar para o reinado o nome de vocês. Vocês precisam não declarar o nome, não. Não coloque o seu nome em qualquer lugar, não, viu? Meu Deus. Não coloque o teu nome em qualquer situação, não, viu? Porque você pode levar a situações que você não queria passar, mas o teu nome está lá, o teu CPF está lá. Cuidado, que alguém está querendo te enganar. É um alerta para nós essa noite. Segura aí, crente. Aí eles perguntaram: quem é o nome de vocês? Declara para que pudessem escrever o nome dos homens que estão entre os chefes, entre os grandes. Amém. Esta é a resposta nos deram. Nós somos servos de quem? Do Deus